Aleluia, glória a Deus. A você, mulher, que está chegando ao final da segunda semana do nosso propósito, a minha honra, os meus parabéns. Eu oro para que o Espírito de Deus seja contigo, para que as revelações e o sobrenatural de Jesus abunde na sua vida, na sua família, que os seus pedidos, as suas petições, o seu clamor, que o desejo do seu coração venha à realidade no poder e no nome de Jesus. Estamos num propósito chamado Tomando Posse das Bênçãos. Ficaremos nele até o final do mês de março. Na primeira semana nós vimos a importância de conhecer os decretos divinos, de conhecer a palavra de Deus. Tudo que nós enxergamos com os nossos olhos, que existe hoje, um dia foi criado pelo poder da palavra de Deus. O mundo e tudo que está existindo está sendo mantido pelo poder da palavra de Deus. E apenas a palavra de Deus é boa o suficiente para extirpar, para acabar, para abolir algo. Por isso que nós precisamos conhecer e usar. É muito importante estar usando a palavra de Deus para trazer à existência o que queremos, para manter aquilo que já está bom e para acabar com aquilo que precisa ser acabado, com aquilo que entrou para roubar, matar e destruir nas nossas vidas. Lembrar sempre, Jesus veio para destruir as obras do mal. O cristão é o imitador de Jesus, é o discípulo de Jesus, é o seguidor de Jesus. O cristão foi incumbido por Cristo para dar continuidade ao trabalho de Cristo. Então faz parte do nosso trabalho entender o que precisa chegar ao fim, o que precisa ser exterminado, o que precisa ser abolido das nossas vidas, para que a arma do inimigo caia por terra. Nós precisamos usar os decretos divinos. Na nossa segunda semana, esta semana, nós vimos a importância da oração, importância de orar todo dia, a importância de orar em todo tempo, a importância de orar de todas as maneiras possíveis, até aprendermos a oração certa para o momento certo. Não vai ter como aprender sem praticar. Muitas pessoas ficam esperando o dia ideal, a hora ideal. O dia ideal é hoje, a hora ideal é agora. Precisamos saber orar na mente, sim, mas também precisamos aprender a orar em voz audível. Determinadas orações, principalmente a de decretar o fim, a de decretar a falência, a de derrubar armas, precisa ser feita em voz audível. Toda oração que for para botar o fim a algum mal, ela precisa ser verbalizada. Você pode até falar ela inicialmente na sua mente, mas você tem que abrir a boca para decretar que seja extirpado da sua vida o mal, o roubo, o mau humor, o mal olhar, a inveja, comentários ruins, que as pragas caiam por terra, que tudo que está ali afligindo bata em retirada. Isso precisa ser verbalizado. E na próxima semana entraremos na importância de termos uma mente alinhada com a mente de Cristo. Romanos 2,12. Precisamos renovar a nossa mente, porque a mente antiga nos dá os resultados que nós já temos. Nós queremos resultados novos, queremos viver a promessa, queremos entrar numa terra nova e viver uma experiência nova, viver um relacionamento de uma nova maneira. Precisamos ter uma mente que pensa diferente, uma mente que reage diferente, uma mente que é ativa e não mais passiva. Nós precisamos permitir que Deus atue, e Deus vai atuar nas nossas vidas através das nossas orações, mas também através das nossas ações. Nossas ações novas vêm de uma mentalidade nova. No dia de hoje nós vamos finalizar entendendo a importância de orar e agir. No livro de Juízes, no capítulo 4, você vai ver uma guerra está acontecendo. Do versículo 2 e 3 diz o seguinte: o rei Jabim de Hazor dominava os israelitas. O comandante das suas forças militares se chamava Cícera e vivia em Arote-Agolim. Este tinha 900 carros de combate em ferro e tornou a vida insuportável para os israelitas durante 20 anos. Por fim, clamaram muito ao Senhor, que os socorreu. Vamos prestar atenção aqui no texto. O inimigo perturbava a vida do povo de Deus durante 20 anos. Por algum tempo, por algum motivo que as escrituras não revelam, o povo ficou quieto. Precisou a coisa ficar insuportável. Aí é onde a Bíblia fala: por fim, clamaram muito ao Senhor, que os socorreu.
O texto vai contar na narrativa como Deus o socorreu. Naquela época, eles ainda não tinham reis, eram governados por pessoas chamadas juízes. Tinha um juiz depois do outro, quando ele falecia, Deus levantava um novo juiz. E nesta época que estamos aqui relatando, Deus levantou uma mulher para ser juíza. O nome dela era Débora. Débora foi a única mulher que Deus levantou para ser juíza. Por que Deus fez isso? Muito provavelmente porque ela era a única que ia dar conta da tarefa que Deus tinha para ela naquele momento. Débora montava ali o seu escritório ao ar livre, embaixo de uma grande árvore. As pessoas a procuravam diariamente, inúmeras pessoas com inúmeras causas para que ela julgasse. Diante do julgamento de Débora, diante do discernimento que Débora tinha baseado no que Deus falava com ela, ela dava o veredicto e assim o povo de Israel era organizado, dirigido, mantido. Um belo dia, Deus próprio vem a Débora e avisa para ela que ia dar a vitória, que era tempo do povo montar um exército, mobilizar o exército e ir contra aquele comandante militar, aquele general, aquele homem chamado Sísera, que representava Jabim. Ele representava o reinado, ele era quem coordenava as forças militares daquele reinado que estava esmagando os israelitas. E era tempo, e Deus fala para Débora exatamente como era para Débora fazer. Débora, uma mulher tremendamente temente a Deus, uma mulher de oração, uma mulher que ouvia Deus, que consultava a Deus, que aprendeu a reconhecer a voz de Deus e se movia baseado nessa voz, obedece literalmente ao que o Espírito de Deus a fala. Manda chamar o atual general de Israel e lhe transmite o recado. O Senhor, Deus de Israel, manda que você mobilize 10.000 homens. Esses homens vão ser da tribo de Naftali e da tribo de Zebulão. Eram 12 tribos, mas Deus falou que ia usar homens apenas de 2 tribos. E ela continua o recado. Leva-os ao Monte Tabor para combater o poderoso exército de Jabim e todos os carros que estão debaixo da ordem do general Sísera. O Senhor diz assim: atraí-los-ei para junto do ribeiro de Quizon e os derrotará ali. Então, da mesma maneira que Débora recebeu o recado continha estratégias de guerra, o recado continha a ordem de como o exército de Israel era para ser montado e também aonde o exército de Israel era para ir e batalhar. E o recado foi dado ao general do exército de Israel. Acontece que o general do exército de Israel, Baraque, ouviu o que Débora falou, mas de pronto lhe respondeu: estou de acordo em partir, mas só se você for comigo. Por que esse general de guerra, um homem experiente, falou isso? Porque ele estava com medo. Faziam 20 anos que Israel estava debaixo daquela opressão. Fazia 20 anos que eles não conseguiam ganhar nenhuma única vez. Agora, aquele general está ouvindo um comando vindo de uma mulher. A mulher está dizendo que foi Deus que falou. Ele acredita que é possível, que se Deus falou, vai acontecer. Mas ele tem um certo receio e ele quer garantir que o que ela falou é da parte de Deus mesmo, então ele diz que só vai se ela for com ele. Significa que se ela for, realmente era da parte de Deus, porque ela ia estar expondo a vida dela à morte, se não fosse da parte de Deus, não é verdade? Débora, uma mulher extremamente compromissada com a palavra de Deus, com as orações, com o reino, não titubeia. No versículo 9 responde: está bem, irei contigo, mas desde já eu lhe aviso que a honra dessa empreitada não vai ser sua, porque o Senhor entregará o general Sísera nas mãos de uma mulher. Então, do mesmo jeito que Baraque teve dúvida no coração e expressou através das suas palavras: eu só vou, Débora, se você for comigo, tipo, se você for comigo, eu acredito que foi Deus mesmo e que a gente vai ganhar. Da mesma forma, tão rápido quanto Deus falou para ela: tá bom, você vai com ele, mas agora ele não vai ser o general que vai encabeçar a vitória. Ele até vai montar o exército, ele até vai marchar, ele até vai liderar os homens, mas quem vai encabeçar a vitória vai ser uma mulher. O general de Israel, Baraque, anuncia o mandamento de Deus, a convocação. Os guerreiros chegam, se alistam, ele diz qual é o plano, o que eles vão fazer, e
Os escritos relatam: o Senhor lançou pânico nas hostes inimigas, tanto na infantaria como nos condutores dos carros. O general Cícera saltou mesmo do seu carro e fugiu a pé. Baraque, o general de Israel, e os seus homens perseguiram todos os que iam a pé. Perseguiram também os que estavam nos carros. Não os deixaram até que estivessem todos liquidados. Ninguém foi deixado com vida. Prestem bem atenção. O general Baraque era um general de guerra. Aqueles homens que se alistaram eram homens experientes na batalha. De alguma maneira, eles já tinham sido derrotados muitas vezes por esse exército. O que Deus tinha mandado fazer era algo muito simples: juntar 10.000 homens, 5.000 de uma tribo, 5.000 da outra tribo, e ir até um certo lugar. Naquele lugar, Deus iria fazer o restante. E assim aconteceu. Deus lançou o pânico. Veja, naquele povo que tinha carros de ferro, o exército de Israel estava a pé. Aquele povo tinha carros de ferro. Aquele povo era acostumado a dizimar o inimigo. Eles eram impiedosos. A Bíblia não diz qual foi o detalhe, nem como Deus fez. Só diz que Deus lançou pânico nas hostes inimigas, tanto na infantaria, ou seja, a infantaria são aqueles homens que estão na frente da batalha, como nos que conduziam os carros de guerra. Todos eles foram tomados por pânico. A guerra se estabeleceu, foi um dia inteiro de guerra. Ali o povo de Israel estava vencendo, que aquele general que era impiedoso, conhecido em toda a região como um general vencedor, ele próprio teve tanto medo que abandonou o seu carro de guerra e fugiu a pé. Alguns dos outros que viram ele abandonar o seu carro de guerra também abandonaram seus carros de guerra. E aí o exército de Israel, que já estava a pé, não deixou barato. Perseguiu um a um, eliminando todos. Acontece que aquele general conseguiu escapar. E ele vai para uma região ali perto que ele era acostumado a entrar e a sair e a ser respeitado naquela região. A batalha durou o dia inteiro, já era final do dia. Aquele homem estava exausto da batalha, exausto de fugir e exausto por causa do pânico que Deus tinha colocado em seu coração. Quando ele entra naquela região que ele era acostumado a entrar e a ser bem cuidado, ele achou que ele agora tinha escapado. Logo de cara, ele se encontra com uma mulher, Jael. Ela estava na frente da casa dela. Ela morava numa tenda. Nessa época, as pessoas moravam de forma nômade. Elas se mudavam de lugar para outro lugar e aonde elas estavam, elas moravam numa tenda. Jael estava na frente da sua tenda quando vê o general Cícera chegando. Ela se dirige a ele e diz: "Por não, meu comandante, venha para a minha tenda. Entre, não tenha medo, meu senhor." O general entra na tenda de Jael, ela prontamente acende o fogo, oferece para ele uma manta, estava muito frio, ela o cobre, ele exausto vira para ela e fala: "Por favor, me dê um pouco de água." Aquela mulher muito inteligente pega o que tem de melhor e oferece para ele um leite. Aquele leite fresco, naquele homem exausto, era tudo que ele estava precisando. Naquele momento, o grande general estava com tanto medo que pede para a mulher ficar de vigia. "Fique lá na porta da tenda. Se chegar alguém e perguntar se eu estou aqui, diga que aqui não tem ninguém." Ele tinha virado um prato de papa. E a exaustão o tomou. Logo ele adormeceu. Jael esperou um pouco mais, silenciosamente aproximou-se daquele general maligno. Com uma mão pegou a estaca, com a outra mão pegou o martelo. Com aquele martelo bateu a estaca no crânio daquele homem. A estaca atravessou-lhe o crânio e prendeu-se ao chão. Assim aconteceu a morte do grande, terrível e temido general que tinha explorado os israelitas por mais de 20 anos. Histórias aos milhares eram contadas das perversidades daquele homem. E Deus entregou a vida do homem na mão daquela mulher, Jael. Quando o general do exército de Israel chega à procura do general inimigo, Jael lhe vai ao encontro e lhe fala, no versículo 22, "Venha, eu lhe mostrarei o homem que o Senhor está procurando."
Baraque a segue até a sua tenda, onde encontra o cadáver de Cícera com o crânio atravessado pela estaca. Naquele dia, o povo de Israel viu que Deus derrotou o inimigo, Jabim, o rei cananeu. Dali em diante, os israelitas se fortaleceram cada vez mais. Essa história nos mostra que muitas vezes nós estamos convivendo com o nosso inimigo. Nós sabemos que nos faz mal, nós sabemos que é o nosso inimigo, nós toleramos o que está acabando com a nossa paz, até que finalmente, assim como o povo de Israel finalmente pediram socorro ao Senhor, nós finalmente resolvemos pedir socorro ao nosso Deus. Deus levanta o nosso socorro da maneira que lhe apraz. Na história relatada, Deus levantou o socorro para aquele povo através da história de duas mulheres. Uma que tinha uma vida de oração e que já estava numa posição de destaque, chamada Débora, conhecida de toda a nação, e uma outra mulher que algumas talvez nunca tinham ouvido a falar dela, mas que a partir daquele momento ela entrou para os anais da história. Jael morava em alguma região que por algum motivo aquele rei Cícera se achou seguro de ir. Significa que ele já tinha circulado por ali, andado ali, ele já tinha passado ali e talvez, se brincasse, hospedado na casa daquela mulher. Até que um dia os olhos dela também se abriram, que aquele homem não fazia bem a ela, não fazia bem à sua família, não fazia bem a Israel. Quando ele chega na frente de sua tenda, ela já tinha certeza que ele era o seu inimigo. Mas ela não o recebe com paus e pedras, ela não o recebe com gritarias, ela usou a inteligência. Numa batalha, nós precisamos usar inteligência emocional, nós precisamos usar inteligência espiritual, nós precisamos usar inteligência relacional. Ela deixou ele acreditar que era igual das outras vezes, o conduziu para dentro da sua casa. Quando o homem finalmente tinha adormecido, ela já tinha todas as certezas do que fazer. Para mim, para você pegar uma estaca e um martelo é muito estranho, mas aquilo era o dia a dia daquela mulher. Ela sabia montar a sua casa, ela sabia desmontar a sua casa. A casa que ela morava era sustentada por estacas. Ela sabia onde estava a estaca, ela sabia usar o martelo, ela sabia que ela precisava fazer isso rápido, ela sabia que ela precisava fazer isso de forma silenciosa. Ela não chamou ajuda, ela não chamou nenhuma das suas vizinhas, nem o seu marido. A história não mostra aonde estava o marido desta mulher. A história mostra que algumas vezes Deus entrega na mão da mulher o fator de exterminar o mal de uma vez por todas. E eu quero fazer esse chamado a você. Seja inteligente, seja sábia, não crie alarde. Muitas vezes os seus olhos demoram a se abrir. Os seus olhos demoram a entender que aquilo que sempre entrou na sua casa, de verdade, é o seu maior inimigo. Que até você compreender, você deixava entrar porque você não tinha iluminação do Espírito Santo. Mas agora que você tem iluminação do Espírito Santo, você vai numa das mãos pegar a palavra de Deus e na outra você vai pegar o martelo, que são as orações. Os decretos divinos utilizados com as orações e as profecias, eles vão ser tudo que você precisa para exterminar o mal da sua casa. Nós ontem ouvimos o relato de Edmeia Williams, uma mulher que se mudou para o morro, um dos morros mais violentos do Rio de Janeiro. E através de pegar a palavra de Deus, os decretos de Deus e martelar eles com oração ali, com o trabalho de ação social naquela creche, ela reverteu os arredores daquele morro. Não existe mais centro de macumba. O morro não faz parte mais dos morros mais violentos listados pela polícia. A polícia sobe naquele morro. Agora o morro faz parte da história dos moradores do morro. Então nós precisamos ter a inteligência, mas também a perseverança e também a destreza
Como aquela mulher sabia usar a estaca e o martelo? Porque ela treinou na casa dela todos os dias. Como nós vamos derrotar o nosso inimigo? Porque nós estamos treinando com as nossas orações, com os nossos estudos bíblicos todos os dias. Vai ter o dia final da batalha. Vai ter o dia que esse inimigo vai estar com o crânio completamente esmagado. E aí, quando tiver esmagado, é a hora de contar aos demais. Tem muitas coisas numa batalha espiritual que a mulher só conta ao Espírito Santo, a Deus e a Jesus. Até que a batalha chegue completamente ao final, até que todos percebam que aquilo era o inimigo e que ele esteja completamente esmagado e destruído, a mulher fica quieta, calada aos olhos dos demais, mas falando e declarando os decretos divinos para que as trevas sejam extirpadas. Eu espero que você tenha compreendido o que eu estou falando. Alguns assuntos não falamos com ninguém, a não ser com Deus, com o Espírito Santo e com o nosso general de guerra, o nosso Jesus. Quando for a hora certa de levantarmos a bandeira da vitória, aí sim podemos botar a boca no trombone e declarar que no nosso lar, na nossa casa, no nosso matrimônio, nas nossas finanças, na nossa saúde, quem reina é o nosso Rei, o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar? Espírito Santo maravilhoso, a oração que o Senhor bota para pulsar em meu coração é que uma guerra foi acabada rapidinho quando o Senhor deu a estratégia. 20 anos aquele povo foi roubado, foi humilhado, foi saqueado, foi passado para trás, suas colheitas foram roubadas, suas filhas foram violadas. Finalmente eles recorreram a ti. Finalmente eles entenderam que o que eles precisavam estava contigo. Quantas vezes isso não acontece nas nossas vidas? Estamos meio que adormecidas nesse mundo. São tantas vozes. Uma fala que a solução está ali, a outra fala que a solução está acolá, a outra fala que a solução está em fazer de outra forma, a outra fala que a solução é prestar atenção mais em tal e tal coisa. Quando nós aprendemos que Débora teve a solução por ter uma vida de comunhão contigo, por saber ouvir a sua voz, por saber identificar a sua voz, por ter um coração comprometido, uma trajetória inteira comprometida a servir ao Deus de Israel. Nós estamos aqui para pedir, Senhor, que esse discernimento, essa sabedoria que o Senhor deu à juíza Débora, dê a nós que estamos à frente da nossa casa, do nosso lar. Senhor, abre os nossos olhos para termos julgamento, capacidade de discernir o que é bom, o que é ruim, o que está sendo prejudicial para as nossas vidas, o que está sendo prejudicial para os nossos filhos, para o nosso matrimônio. Senhor, nos dá as palavras que nós precisamos, nos dá os decretos, Senhor, nos dá as estacas, assim como aquela mulher Jael também tantas vezes abriu aquela casa para servir aquele homem e um belo dia finalmente ela entendeu que aquilo que ela servia estava errado. Aquele general, ele representava o reino das trevas, ele representava o mal, ele representava os ladrões, ele representava os saqueadores, ele representava os usurpadores, ele representava tudo que não prestava. Ela teve discernimento de entender que por muitos anos ela, o marido, hospedaram aquele homem e ela não abriu a boca nem contra ela, nem contra o homem. Ali, tomada pelo poder do teu Espírito, pela sabedoria da iluminação do Espírito Santo, ela soube o que ela precisava fazer, ela soube que ela precisava botar um ponto final, declarar um basta. E na hora certa, ela pegou a estaca certa, ela pegou o martelo certo e ali ela exterminou. Uma ação de uma mulher colocou fim à tragédia que já durava 20 anos. Nós te louvamos, Senhor, porque nós reconhecemos que de alguma maneira o Senhor nos chamou. Nós queremos com essa oração te pedir que o Senhor nos capacite, nos torna mulheres capazes de fazer isso por nós, pela nossa casa, Senhor, pela nossa família. Nós queremos exterminar, Senhor, o mau humor, o mal olhado. Nós queremos exterminar a falta de diálogo, a falta de amor, a falta de empatia do nosso lar. Nós queremos exterminar o ocultismo, a idolatria. Nós queremos exterminar a cegueira. Nós queremos exterminar o líder disso tudo que tem mantido nós e os nossos debaixo
debaixo de feitiçaria, de encantamento, a ponto de muitas vezes nós nem enxergarmos que estávamos alimentando o altar do inimigo. Ó Deus, por favor, nos perdoe e nos dá, Senhor, a clareza do que nós precisamos abolir, do que nós precisamos exterminar e de como nós vamos fazer isso. Nós queremos ter destreza, nós queremos ter clareza, nós queremos ter a habilidade, nós queremos ter a força, nós queremos ter a determinação que essas mulheres tiveram, nós queremos ter a certeza e a confiança que elas tiveram que o Senhor era com elas, que o Senhor estava dando a estratégia na mão delas e que era através delas que toda aquela família e toda aquela nação ia ser resgatada. Senhor, nós louvamos e bendizemos o Teu Espírito, que é um espírito de estratégia, é um espírito de direção, é um espírito de instrução. Que neste final de semana e ao longo dos próximos estudos o Senhor esteja trazendo a instrução e a direção que nós estamos precisando. Que a nossa mente seja completamente mergulhada na mente de Cristo. Que a velharia que nós precisamos botar para correr, que o Senhor nos mostre. Que os maus hábitos que nós precisamos extirpar, que o Senhor nos mostre. Que nós possamos simplesmente daqui para frente acatar o que é de Cristo e jogar para fora aquilo que nos mantinha atrasadas, aquilo que nos mantinha aprisionadas, aquilo que aprisionava os nossos. Pedimos que o Senhor abençoe os nossos maridos, abençoe os nossos filhos e as nossas filhas, as nossas noras, abençoe, Senhor, os nossos netos, a nossa descendência. Que o Senhor nos livre, Senhor, de todo engano, de toda mentira, de toda heresia. Que o Senhor nos livre, Senhor, de toda mesquinhez, de toda escassez, de toda prisão na alma, de toda prisão no corpo, de toda doença. Que todo caroço, cisto, seque, murche, desapareça. Que toda mancha desapareça, que toda doença, que todo mal se renda ao poder do nome de Jesus. Que o Senhor esteja liberando cura divina, que o Senhor esteja liberando crescimento, prosperidade, novos relacionamentos, novas conexões, novas oportunidades. Que o Senhor nos ajude a fazer com que tudo que o Senhor coloca debaixo dos nossos cuidados cresçam e prosperem. E que o Senhor nos faça a cada dia mais semelhantes ao Teu Filho e semelhantes ao que Ele tem para nós aqui na terra. Debaixo da Tua proteção, debaixo do Teu cuidado, debaixo da Tua orientação, debaixo da Tua graça, do Teu favor e da Tua coragem, em nome de Jesus. Querida irmã, na força do seu braço, deixa o seu legal. Empurra esse conteúdo para que outras mulheres também conheçam esses estudos e essas orações. Vamos aumentar o nosso exército, vamos marchar juntas para acabar e extirpar o mal que tem entrado nas famílias brasileiras. Que cada uma de nós levante a bandeira da vitória, levante a bandeira do reino de Deus em nossas casas. Estaremos juntas novamente na segunda-feira, onde entraremos na mudança de mentalidade. Um domingo abençoado, cheio do poder e da revelação de Deus para você e toda a sua família.